Good evening, everyone. O cara vem dos Estados Unidos, não saúda a igreja em inglês, é falso. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, yo viví en Miami por muchos años. É uma alegria voltar aqui a Lauro de Freitas, Salvador. Aí estamos, cá estamos, não há problema. Pastor Davi, ele me convidou para pregar. Eu não vim para pregar. Eu vim estar com ele. Tem coisas que a gente faz na vida porque a gente ama pessoas. Sim ou não? Nossa amizade é uma amizade bem forte, bem estabelecida. E eu tenho entendido, eu cresci aos pés de Gamaliel, e o meu Gamaliel se chama Myles Munroe. Se alguém já ouviu falar dele, levanta assim com a mão. Meu mentor, Dr. Myles Munroe. E ele me ensinou coisas preciosíssimas, e uma delas, que a coisa mais importante que o ser humano pode ter é o tempo. Diga o tempo. É o meu bem mais precioso. O seu bem mais precioso é o tempo. E quando eu decidi vir ao Brasil, eu vim por uma situação específica, a Minas Gerais, e eu decidi vir a Salvador. Eu entendi que dois corpos não podem ocupar o mesmo. Vocês são bons. E eu decidi vir a Salvador, ficar uns dias com Davi, e com isso, eu estou dando para ele o meu bem mais precioso. Eu estou privando a minha esposa, estou privando as minhas netas, que não param de mandar vídeo, vovô, vem para casa. Estou privando outras pessoas. E para mim é um privilégio semear meu tempo na sua vida, homem de Deus. É um prazer enorme. Pastor Davi sempre vestiu bonitinho assim, irmãos. Sempre. Eu sou mineiro aventureiro, gosto do mato. Tinha acabado de conhecer esse homem. Reuni um diácono da minha igreja, um outro pastor, falou assim, vamos pescar? Vamos. Eu falei, não, temos que chamar o Davi, ué. Liguei, Davi, vamos pescar? Ele falou, como é que é esse negócio? Mauricinho. Marcamos de pescar numa ilha, e era para dormir na ilha. Aí chegamos, todo mundo pescador do interior, gente da roça, aqui a botina, aqui as calças meio rasgadas, chapelão, aqui as camisas para não entrar mosquito. Chega o Mauricinho. Camisa de jacarezinho, sapato, calça de linho, cinto. Oh, meu Deus. Ele sempre andou bonitinho assim, gente. Foi pescar assim. Eu não acredito que você vai pescar desse jeito. Foi pescar assim. E quando nós chegamos lá, a caminho da ilha, o pastor que nos levou para pescar, ele disse assim, eu falei, paramos no Walmart para comprar algumas coisinhas. Eu falei, vamos comprar uns lanches e tal, porque a gente ia dormir na ilha. Ele falou, não, nós temos que pescar, a gente só come peixe. E a gente vai pescar muito peixe. Aí eu desobedeci, ele peguei 2 pães. Comprei sem ele ver, peguei 2 pães e levei. Chegamos para ir para a ilha, achei que tinha ponte, que tinha barco, não. Atravessamos no peito. E o Mauricinho com a camisa do jacarezinho. Atravessando no peito para chegar na ilha. Chegamos do outro lado da ilha, o pastor que nos levou, ele é mais caipira que eu, armou a barraca. Eu olhei para a barraca e falei, cabe quantos aí, pastor? Ele falou, hoje vai caber 4. Nós somos 4, né? Só cabia 1. Falei, como é que nós vamos dormir nesse negócio? Ele falou, hoje cabe 4. Põe a cabeça para dentro e deixa o resto do corpo para fora. E aí começou a pescaria, gente. Davi pegou um peixe desse tamanho. Ele olhou o peixe e falou, não, isso é filhote, joga fora, devolveu. Eu peguei um maiorzinho, tirei, escondi, joguei ali do lado. E estamos pescando. Na hora que eu olho, o gavião veio, pegou o peixe e levou embora. Ninguém pegou mais nada aquela noite. A janta foram meus 2 pães. 2 pãezinhos. Mas eu te contei isso para dizer que a amizade vale muito mais do que qualquer outra coisa. Yes or yes? E nós precisamos entender o que Deus tem para nós
como que a palavra de Deus nos ensina. E quando o pastor Davi me convidou para pregar aqui, ele disse, estamos num tema muito interessante, que é aceleração e colheita. Eu amo esses dois temas, e eu gostaria de compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem falado comigo, daquilo que Deus tem me ensinado ao longo dos anos. Eu sou pastor há mais de 30 anos, e estou nos Estados Unidos há 23 anos, já fundamos mais de 7 igrejas. Atualmente, eu sou treinador de pessoas. Eu sou um Master Training Business Coach. Eu treino empresários brasileiros nos Estados Unidos, os oriento na área de gestão, administração e finanças, e desenvolvo um outro trabalho também na área de planos privados, e tenho ajudado muitos brasileiros, e eu vou citar um pouquinho, inclusive até alguns casos interessantes, para que você possa entender sobre aceleração e... É muito importante esse tema e a gente entender o que Deus tem para nós. Se eu perguntasse para você, e talvez fosse ouvir a sua resposta, teríamos respostas variadas. Mas o meu mentor, Dr. Myles Munroe, ele me ensinou que o lugar mais rico do planeta Terra, talvez você possa pensar que seja as minas de diamantes na África. Alguns podem estar pensando em poços de petróleo lá no Oriente. Outros podem pensar nas minas de ouro, aqui do Caribe. Alguns podem pensar na área de água, que é um bem preciosíssimo hoje em dia, no nosso querido Amazonas. E se você pensar em lugares riquíssimos, lugares de grande riqueza, você nunca pensaria onde a maior riqueza se encontra. O lugar mais rico de Salvador é o cemitério. Você já pensou nas pessoas que morreram com dente de ouro, não foi? Não é isso. No cemitério estão enterrados os maiores sonhos que não foram realizados. No cemitério estão enterradas as maiores empresas que as pessoas tiveram ideia, mas não colocaram no papel. No cemitério estão plantadas as músicas que ninguém nunca vai cantar nessa terra. Que gente recebeu uma unção e ela não foi em frente e sepultou a música. Livros preciosos estão enterrados naquele cemitério que nunca foram escritos. Por quê? Porque as pessoas não conseguem entender o que é a vida humana. E como é que Deus planeja algo para mim e para você. Eu quero compartilhar com você, abra comigo a sua Bíblia no Salmos de número 90. Vocês vão gritar muito hoje. Eu separei 35 versículos. Quando eu descobri que vocês gostam de gritar, eu falei, vou botar povo para gritar é hoje. Salmos 90, querido. Olha só o que diz a palavra de Deus. Eu quero pensar nesse primeiro versículo, que é o 12. O versículo 12, e o tema da minha palavra hoje é desenvolvendo um coração sábio. O versículo 12 diz assim, ó, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Leia comigo, vamos lá. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Feche seus olhos e fala de cor comigo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. A contar os nossos dias. Quais dias? Quais dias que o salmista aqui está querendo que eu e você aprendemos a contar? São os dias da nossa vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, quanto tempo você vai viver? Ninguém sabe. A Bíblia está aqui dizendo para mim e para você que eu preciso aprender a contar os meus dias. E no versículo anterior, olha comigo no versículo 10, ela vai dizer quais são os dias da vida que estão programados hoje em dia. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Ou em havendo vigor, força, energia, eles chegam a... Mas neste caso, o melhor deles é canseira e... Então lê o resto. Porque tudo passa rapidamente. E nós o quê? E nós o quê?
Se você não aprender a planejar, a realizar seus sonhos, você vai enterrar seus sonhos no cemitério de Salvador. Yes or yes? Deus não criou você para enterrar sonho. Deus me botou aqui hoje para te ajudar a despertar você para viver o sonho que Deus plantou no seu coração. Só que a maioria de nós não sabe planejar sonho. E quando você não sabe planejar sonho, você tem uma ilusão. Qual a diferença de sonho e ilusão? Sonho tem um planejamento e eu tomo ações específicas para atingir o sonho. Quando eu tenho só um desejo, ele é apenas uma ilusão. Quem está entendendo, diga eu. A Bíblia diz para mim no Salmo 103, no Salmo 103, versículo 15, a Bíblia diz que a nossa vida, abre lá comigo rapidinho, 103, versículo 15, quanto ao não escutei nenhum grito, mas vamos lá. Quanto ao homem, os seus dias são como uma relva, como uma flor do campo. Ele nasce de manhã, sopra nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Os dias nossos passam muito rápidos, e aqui no Salmo 90, a Bíblia está dizendo que é de 70 a 80, o Salmo 139, versículo 16, abre comigo lá, aê garoto, 139, versículo 16, a Bíblia está dizendo que Deus sabe quantos anos eu vou viver. 139, versículo 16, a Bíblia diz assim, ó, os teus olhos me viram ainda quando era uma substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Diga comigo, Deus sabe todos os meus dias, só que eu não sei. Sim ou não? Quem é dessa igreja aqui e ficou sabendo da minha história em 2018? Quem ficou sabendo? Eu achei que eu ia. Eu costumo brincar com a minha esposa, falo que eu estou no segundo tempo, no extra time. Eu achei que eu ia em 2018. Mas Deus sabe todos os meus dias, e Deus sabe todos os seus dias. Se eu tivesse morrido em 2018, eu não estaria realizando o sonho que eu estou realizando hoje. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus tem prazer em ajudar você a realizar o sonho da sua vida. Mas para isso você precisa aprender. Amém? Qual que é a expectativa de vida de um ser humano brasileiro que mora no Brasil? Quem sabe? 75. IBGE, você quase acertou. 78 é a expectativa do americano, lá nos Estados Unidos. E o japonês, a expectativa de vida de um japonês é 84 anos. Como eu não estou pregando nem para japonês e nem para americano, vamos ficar nos 75. Não sei se eu faço, se eu não faço. Eu vou fazer, se não der certo, vocês deletam. É o seguinte, qual é a idade que a pessoa se aposenta aqui no Brasil, nos Estados Unidos? Qual a idade? 65, sim ou não? 65. Nos Estados Unidos também é 65. A expectativa de vida é 75, sim ou não? Quando é que a pessoa começa a pagar contribuição social? Quando começa a vida profissional, sim ou não? Provavelmente, que idade aqui no Brasil? 18, 20, por aí, não é isso? O governo espera que a pessoa contribua dos 18 aos 65 e depois acende uma vela torcendo para ele morrer antes dos 75. Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Deus ministrou meu coração e Deus começou a me ensinar algo que eu fiz há 5 anos atrás e que mudou a minha história. E eu quero compartilhar com você. Deixa eu te falar sobre a sua vida, o seu timeline, a linha do tempo. Coloca para mim, por favor, a linha do tempo. Normalmente, quando a gente nasce, a gente, do 0 ao 20, é o período de aprendizado. Sim ou não? Você vai para a escola, toda criança é assim. Acabou de nascer o neto do pastor Davi.
ele logo vai para a escolinha. Porque é o sistema. Diga comigo, é o sistema. Então, os primeiros 20 anos da vida dele, ele vai estar aqui, ó. Você passou por isso. Na maioria das pessoas aqui passaram por isso, sim ou não? Tem gente que aos 20 vai sair, mas outros vão ficar aos 25, 27, 28. Talvez estão fazendo cursos maiores, ou talvez estão tomando bomba, só vai sair lá na frente. Mas tudo bem, mas a média é 20. Dos 20 aos 65, é o período que ele está fazendo o quê? Trabalhando. Esse período eu chamo de semeadura. Aqui eu chamo de aprendizado. Diga comigo, aprendizado. Aqui é trabalhando. A partir dos 65, que período que é esse? Descansando, aposentadoria, ou vamos chamar de colheita. Período que eu estou colhendo o quê? Colhendo aquilo que eu semeei. Até os 20 anos eu sou dependente. Diga, dependente. Quantos dependentes tem aqui? Tem menos de 20, você depende do seu pai para comer, não paga aluguel, não paga água, não paga luz, não paga telefone, não paga celular, não paga nada. É dependente. Yes ou yes? Dependente. Dos 20 para lá é suposto que você comece a produzir renda. E a partir daí, você passa a criar a sua própria vida, a construir a sua vida. E esse é o período mais importante que você tem. Deixa eu te explicar por quê. Porque a maioria das pessoas não consegue entender essa jornada, não consegue entender o seu ciclo, e quando eles chegam aqui, que vai entrar no período da colheita, eles tiveram o quê? Não tiveram boa semeadura, então significa que eles não vão ter boa colheita. Quem está entendendo, diga eu. Deus ministrou no meu coração 5 anos atrás, e Deus, quando eu passei por aquele acidente, que eu quase faleci, Deus falou comigo, como que você quer viver a partir de agora? E eu foquei, eu comecei a construir a minha vida, o meu timeline, na época eu estava com 54 anos, eu comecei a construir o meu timeline dos 54 para frente, estiquei o período, e eu estou agora entendendo como que algumas coisas podem acontecer para mim e para você. Preste muita atenção. Qual que é a maior frustração que o ser humano possui? Eu tenho convivido com algumas pessoas que, infelizmente, nunca tiveram um ensinamento desse, que o período de construção é extremamente importante, porque é aqui, nesse período, a partir dos 20 anos, que você começa a construir a sua carreira profissional. É aqui que você começa a construir a sua carreira financeira. É aqui que você começa a construir a sua família, seu casamento, seus filhos. É um período de construção. É esse período que é o maior importante, porque é o período que você vai semear. É o período que você vai plantar para colher lá na frente. Infelizmente, a maior frustração das pessoas é que nunca ninguém ensinou isso para elas. Elas não têm ideia, eles levam a vida do jeito que a vida quer. Fazem até música. Zeca Pagodinho ficou rico. Ou vida leva eu, e deixa a vida. Deixar a vida te levar, querido, você não vai a lugar nenhum. Ou você cria um planejamento para decidir para onde você vai, ou simplesmente quando você chegar lá, você vai se arrepender. Sim ou não? Vou te dar uma passagem de avião. Eba! Para onde você vai? Não vou te dizer, você tem que ir para o aeroporto que eu vou te contar lá. Já não está tão agradável, não é verdade? Vai que você chega para lá, você está indo para um lugar onde você não quer ir, e agora? Eu e você temos o controle nas nossas mãos. Deus te deu planos, Deus te deu sonhos. E você precisa aprender agora a construir os seus sonhos para você colher tudo aquilo que você precisa. Quem entende isso, diga eu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais os 3 principais sonhos que você ainda não atingiu? Pensa. 10 segundos, 15 segundos, pensa. Tem gente que tem sonho de construir casa própria. Tem gente que tem sonho de ter um bom casamento, estabelecido, firmado. Tem gente que tem sonho de morar perto das netas, que é o meu caso. Tem gente que tem sonho de comprar uma casa de campo, casa de praia, roça, fazenda, sítio. Tem gente que tem sonho de ter bens, barcos, motos, RVs. Tem gente que tem sonho de ter uma boa aposentadoria, viajar o mundo inteiro. Quais são os 3 principais sonhos que você tem e que você ainda não atingiu?
Veja sua linha do tempo. Aqui na nossa audiência hoje, nós temos gente que estão aqui, abaixo dos 20. Eles estão super felizes. Por quê? Agora eles têm tempo para aprender e para construir. Tem gente que está nos 25, 30. Ele já comeu meio período. Sim ou não? Você já está viajando num carro e de repente você olha para o tanque de gasolina, está lá meio tanque. Como é que você sente? Hã? Como é que sente? E nós que já estamos nos 50? Falta um quarto, irmão. Falta um quarto. Não dá desespero? E o próximo posto de gasolina fica a 300 quilômetros. Dá pânico. Se você não aprender a planejar a sua vida, você vai viver a grande frustração de chegar aqui e falar, gente, o que aconteceu comigo? Eu não planejei. Quem está recebendo essa palavra como o Senhor falando contigo? Eu não planejei. Eu estou indo para um lugar que eu não queria ir. As pessoas que chegam aos 65 e não planejaram, aqui eles se tornam novamente dependentes. De quem? Do INSS, que se pode existir ou não. Dependentes de quem? Filhos, parentes, amigos. Você quer isso ou não? Então tem que agir, meu irmão. Nós temos que entender que nós somos, Deus nos deu o poder de construir a nossa vida. Deuteronômio, a palavra de Deus diz assim, ó, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Iavé, que te dou forças, que te dou estratégia, que te dou habilidade, que te dou sabedoria, que te dou criatividade, para construires riquezas. Nós temos que entender que esse domínio, Ele já colocou nas nossas... Abra sua mão e fala assim, eu tenho, de Deus, inteligência, habilidade, para construir os meus sonhos na minha linha do tempo, em nome de Jesus. Eu tenho encontrado pessoas que moram nos Estados Unidos há mais de 30 anos, 25 anos, 20 anos, e eles infelizmente nunca aprenderam isso. Mudaram para lá, não sabiam falar inglês, não entendiam a cultura, não sabiam nada, e foram só trabalhando. Hoje eles estão chegando aos 65 anos. Muitos deles não contribuíram com o social lá dos Estados Unidos. Muitos deles não pagaram imposto de renda. Muitos deles hoje estão chegando aqui. E eles estão chegando a um lugar onde eles não gostariam de chegar. Só que agora eles não têm mais? Não tem mais? Tempo. Diga tempo. Eles dormiram no ponto. Hoje, aos 65, aos 70 anos, morando fora do país, eles não têm nem familiares que eles podem contar com eles. E lá o Social Security não é diferente do daqui, também está com problema seríssimo. Pode ser que daqui 10, 15 anos não tenha mais. E aí? Vai depender de quem? Deus está despertando alguns aqui nessa noite, para te ensinar, que se você não planejar, você não vai colher. E eu quero, diante de Deus, te ensinar 3 princípios tremendos. O primeiro deles é, não negocie seus sonhos. Por quê, pastor? Porque à medida que o tempo vai passando, e você vê que você está ficando sem tempo, você diminui seus sonhos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu queria ter uma casa no campo, ou um apartamento na praia. Era meu sonho, mas já que eu não tenho, eu vou ficar amigo de alguém que tem. E tem gente que fala assim, é melhor mesmo, porque eu não tenho nem que pagar IPTU. Não negocie seus sonhos. Aprenda novas estratégias. Diga, novas estratégias. Novas decisões. Irmãos, vida você só tem uma. Roupa você pode ter centenas, sapatos, relógios, carros, propriedades. Mas vida você só tem, e ela está passando. Por isso que eu comecei dizendo que eu vim dar o meu tempo para o pastor Davi esses dias, estar com ele esses dias. Porque nunca mais da minha vida eu vou ter esse tempo com as minhas netas, ou com a minha esposa, ou no meu trabalho, whatever it is.
Nunca mais. O tempo que você está tendo hoje, você está deixando ele passar. Nós precisamos entender e avançar em direção ao nosso tempo. Deus me deu um privilégio, e eu quero dar um presente para todo mundo que está aqui nessa noite. Não é dólar, não. O cara vem dos Estados Unidos, quer dar um presente, né? Deus me deu o privilégio de escrever um livro chamado Minha Vida Fenomenal. Nesse livro eu crio estratégias, eu monto estratégias legais, e eu ajudo as pessoas a avançarem. E se você está aqui nessa noite, e você está entendendo essa palavra, e quer avançar na sua vida, eu quero te dar esse livro gratuitamente. Ele está à venda na Amazon por $30. Você vai ganhar um presente de $30. A única coisa que você vai precisar fazer é ir depois no meu Instagram, pr.pauloabreu, e falar: pastor, eu estava no culto e eu quero o seu livro de grátis. Beleza? Deixa eu falar sobre aceleração e colheita. Só para fazer um disclaimer aqui, rapidinho, esse livro ele é e-book, ok? Não é o livro físico. Se você quiser o físico, sorte minha, você vai me dar $30. Mas o e-book, ele é gratuito para você. Deixa eu falar sobre aceleração e colheita para a gente entender por que eu abri essa faixa de idades aqui para você. Veja só, os primeiros 20 anos que você tem, você é dependente. A partir daqui, você se torna outro dependente. O único lugar onde você tem força é aqui. Diga comigo: força, energia, saúde, poder para construção. Está escrito na Bíblia. Até 70, quando tiver muita força, até 80, depois é canseira e enfado. Se você quer conhecer o mundo, você tem até 70, 75. Eu acabei de montar o meu plano até 80 anos de idade. Eu já sei, se Deus não mudar, eu sei o que eu vou viver agora dos meus 59 até os meus 80. Já mapeei todos os países que eu quero conhecer, já elaborei tudo aquilo que a minha alma deseja e eu quero adquirir, já está mapeado no programa ao longo do tempo. Quem acha que isso é um poder tremendo, levante sua mão e fala: eu quero isso. Você pode ter isso, amado. Primeiro você tem que aprender a escrever os seus sonhos e metas no papel e avançar em relação a isso. Nós estamos falando aqui sobre aceleração e colheita. Isso é um tema tremendo. Abre a sua Bíblia comigo no livro do profeta Amós. Uhul! Quem está recebendo alguma coisa, diga amém. Amém. Profeta Amós. Olha o que a palavra de Deus aí diz. Amós, você veio no culto ou não veio? Amós capítulo 9. Olha que versículo tremendo de Amós capítulo 9, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: eis que vem dias. Diga comigo: eis que vem dias. Fala: meu dia está chegando. Mais uma vez: eis que vem dias. E o meu dia está chegando. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que aquele que lavra segue logo aquele que colhe. E aquele que pisa as uvas, segue logo aquele que lança o mosto. Os montes destilarão, e aqueles que pisam as uvas, seguirá aquele que lança a semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Deus está falando aqui de aceleração de resultados. Enquanto você está plantando, já está nascendo e outro já está colhendo. Diga comigo: isso é aceleração. De novo, isso é aceleração. A aceleração é algo de Deus, amados. A aceleração é Deus que faz, Ele é o dono do tempo. Para Deus não existe o nosso tempo aqui. Deus, Ele é atemporal. Deus pode agir no momento, Ele pode acelerar o seu tempo. Talvez você está me ouvindo pregar e está com 50, 55, 60, 65. Você fala: meu Deus, o tempo acabou, deixa eu sair correndo logo do culto para ver se eu faço alguma coisa. Se ainda dá tempo. Não, calma. Deus pode acelerar o seu tempo. Esse é o tema da igreja esse ano. Diga comigo: Deus pode acelerar os meus resultados. A sua oração é para que Deus te acelere. Quem precisa de aceleração é aquele que está atrasado, sim ou não? Aquele que está devagar. Eu sempre dirijo na minha velocidade. As minhas filhas chamam que eu dirijo devagar. Elas sempre reclamam: pai, deixa eu dirigir.
que elas querem pegar o carro e sair numa disparada. Minha filha mais velha, ela fez isso, depois da 15ª multa, ela chegou para mim e falou, eu entendi, é melhor dirigir na velocidade mesmo, né? Eu falei, demorou 15 multas para aprender. O coração sábio aprende rápido. Amém? Então olha que coisa poderosa, querido. Olha como é que Deus faz aqui no versículo, olha. Ele diz que vem dias em que aquele que lavra segue logo aquele que colhe. Deus restaura em primeiro lugar a comunhão. Deus permite que eu e você façamos a semeadura. A palavra de Deus diz que Deus multiplica a nossa sementeira e você colhe e você prospera. Diga comigo, a aceleração, ela é de Deus. E eu quero te falar um pouquinho sobre a colheita. Abra comigo em Gálatas capítulo 6. Quem está aprendendo alguma coisa, diga eu. Diga, o tempo pertence ao Senhor. E Ele pode acelerar o meu tempo. Gálatas capítulo 6. Olha que coisa preciosíssima. Gálatas 6, versículo 7. O apóstolo Paulo está ensinando um princípio aqui sobre colheita, que é poderoso. Ele está dizendo assim, não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem, isso ele colherá. Diga comigo, aquilo que o homem semear, ele colherá. Então escute, querido, a aceleração é Deus quem faz. Agora a colheita, eu e você somos responsáveis. Para a colheita tem regras. Diga comigo, para a colheita tem regras. É você quem determina o que você vai colher. Quem aqui cresceu no interior, na roça, já viu plantação? A colheita, ela tem regra. Existe uma lei no mundo espiritual que é a lei da semeadura. Preste atenção, a semeadura, ela é opcional. A pessoa pode decidir não semear. Se ela decidiu não semear, independente de qualquer coisa, aqui na frente ela vai colher o quê? Nada, porque ela não semeou. Mas a semeadura é opcional. Diga, a semeadura é opcional. Mas a colheita é obrigatória. Eu quero te mostrar esse princípio muito tremendo. Eu tive que aprender esse princípio alguns anos atrás. Tem gente que fala assim, pastor, eu estou orando e jejuando. Então deixa eu te explicar uma coisa, irmãos. Quando você semeia milho, planta milho, o que você vai colher? Vamos supor que você seja um agricultor e o milho está com preço em baixa, e você, cara, eu vou invadir minha terra, vou plantar milho. E você planta milho e de repente o mercado do milho floresce, tem oferta demasiada em milho e o preço do milho cai. A sua semente está na terra, agora você vai fazer o quê? Eu vou jejuar para não nascer milho, eu vou jejuar para nascer feijão. Vocês não acreditam no jejum, não? Já vi que vocês não acreditam no jejum. Eu vou orar então para nascer feijão. Eu vou orar, vou para a campanha, vou para o monte. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós crentes temos mania de colocar a nossa vida na mão de Deus. Deus vai mudar. Irmão, a semeadura é você quem faz. Provérbios 2 Coríntios capítulo 9, a Bíblia diz que eu semeio, mas é Deus que multiplica a sementeira. Mas a semente sou eu que ponho. É você que põe a semente. Não adianta depois colocar uma semente ruim e ficar torcendo para ter uma colheita abundante. Não adianta. Não adianta depois ficar chorando. Salmo 127 fala assim, aquele que planta chorando, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Se está no tempo difícil, plante, irmão. Está no tempo ruim, plante, irmão. Está no momento indelicado, plante, irmão. A maioria das pessoas não entende esse poder. A Gálatas diz que de Deus não se zomba. Diga comigo, de Deus não se zomba. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3.
Eu tenho ajudado algumas pessoas nos Estados Unidos que, infelizmente, eles não têm aposentadoria e não vão conseguir se aposentar porque nunca pagaram, nunca contribuíram, fizeram tudo o que podiam fazer de errado e hoje não dá tempo mais de mudar a semente dos caras. Eles simplesmente vão ter que viver do jeito que vieram. Colossenses capítulo 3, eu tenho encontrado pessoas também que têm vivido esse texto. Dá uma olhada comigo aqui. Versículo 18. Esposas, sede submissas aos seus próprios maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Empregados, obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão só agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Olha o 23. Tudo quanto você fizer, faça-o de todo o coração, como para o, e não para homens. Cientes de que recebereis de quem? Do Senhor, a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Versículo 25, fecha com chave de ouro. Diz assim, pois aquele que fez injustiça, vai receber em troco a injustiça feita. Irmãos, e nisso, o apóstolo Paulo frisa, e nisso? Nisso o quê? Na injustiça feita, na semeadura errada, e nisso, não há acepção de pessoas. Não importa se é preto, se é branco, amarelo, rico, pobre, não importa. Deus está dizendo aqui, não há acepção. Não importa se é membro, se é crente, se não é crente, não importa. Esse princípio aqui de Deus de semeadura, principalmente na área da família. Plantou coisa ruim, vai colher coisa ruim. A palavra de Deus diz que de Deus não se zomba. Eu tenho que buscar a entender o meu relacionamento nessa terra. Plantei uma vida ruim com os meus filhos. Sabe o que vai acontecer depois de 65? Solitário. Na casa de campo. Na fazenda. Estou vendo um monte de gente assim. Eu tenho exemplos na família da minha esposa. De pessoas que passaram a vida trabalhando 18, 20 horas e falava para os filhos, filho, não dá para o papai ir ver você dançar lá no teatro não, porque eu estou comprando uma casa de campo para nós, estou comprando um barco. Beleza, o filho entende? Quando o filho fez 18 anos, disse, papai, agora eu vou para a Europa, que eu quero viver a minha vida. E o pai vai de barco sozinho para a casa de campo. Não há acepção de pessoas. Aquilo que eu semeio, eu vou colher, é fato. O que eu tenho que fazer, pastor? Muitas vezes, a maioria das pessoas não entende que o único jeito é mudar a semente. Diga comigo, mudar a semente. Às vezes a gente passa um tempo semeando coisas erradas, no trabalho, na profissão, na empresa. Muitas vezes a gente tomou decisão logo no início da carreira, entrou para uma carreira que achando que ia bombar, explodir, depois ao longo dos anos ficou acomodado e percebeu que não foi a lugar nenhum. Só tem um jeito. Qual que é o jeito? De novo eu vou para a agricultura. Quando alguém tem um terreno, e esse terreno está cheio de ervas daninhas, vamos supor que as decisões erradas aqui foram ervas daninhas que entraram na vida da pessoa. Quando alguém comprou um terreno assim, ele quer plantar naquele terreno, a primeira coisa que tem que fazer, tem que roçar, arrancar as ervas daninhas. Segunda coisa, ele tem que arar o terreno. Terceira coisa, ele tem que adubar o terreno, colocar ali força para nascer alguma coisa. Quarta coisa, ele tem que colocar uma semente boa, diga semente boa. E quinta coisa, ele pode esperar que ele vai ter uma nova colheita. Mas agora ele precisa de tempo. Porque não adianta nascer no dia e correr. É onde a gente precisa da aceleração. Talvez você demorou demais para plantar coisas na sua vida. Talvez você tenha deixado o tempo passar demais. E você não tem priorizado o seu tempo com seus filhos. Talvez você não tenha priorizado o seu tempo no seu casamento. Talvez você não tenha priorizado o seu tempo no ministério. Deus pode acelerar os seus resultados. Os seus sonhos, eles podem ser realizados. Se você deseja entender
que Deus é aquele que te dá força para você adquirir a habilidade de conquistar seus sonhos, você vai avançar em direção àquilo que Deus tem para ti. Abra sua Bíblia em Salmos 37, por gentileza. Uhul! Salmos 37, versículo 4. E todo mundo gosta quando o pregador fala assim: estou terminando. Salmo 37, 4. A palavra de Deus diz assim: agrada-te. Vou esperar você abrir. Vocês dão licença que eu vou tomar uma aguinha de coco. Esse é o único lugar do Brasil onde eu prego tomando água de coco. Salmos 37, 4, a palavra de Deus. Eu falei o quê? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Pastor, como é que eu agrado a Deus? Hebreus 11, 6 diz: como que eu agrado a Deus? De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus? Com fé. Agrada-te do Senhor. Como? Tendo fé. Fé em quê? Fé que Deus colocou um sonho no seu coração, um desejo no seu coração. Hoje, na hora do almoço, eu conversei com um jovem muito proeminente, inteligentíssimo. Eu costumo até brincar e chamo ele de gênio. Ele disse para mim que um sonho dele é que quando ele se aposentar, começou a trabalhar esse ano. É gostoso, porque já tem um plano, sim ou não? E ele disse que o sonho dele, quando ele se aposentar, ele quer ter uma terrinha, ter uns boizinhos, umas vaquinhas. E isso é algo tremendo. Quantos têm um sonho? Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu pedi para você agora há pouco pensar em 3 sonhos, lembra? Se você conseguiu pensar em 3 sonhos, põe a sua mão direita sobre a sua cabeça. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez alguma vez você pensa assim: puxa vida, eu tive esse sonho por mim mesmo. Não, isso aqui é um desejo do meu coração. Está certo. A Bíblia está dizendo assim, ó: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O teu sonho, Deus tem prazer em realizar, irmão. O teu sonho de ter uma casinha, um sítio, uma casa de campo, ter um barco, uma moto, sua casa quitada, sua família morando perto de você, suas netas, Deus pode te dar. Ele colocou esse sonho em você. Eu tenho um sonho lá nos Estados Unidos, fica com seus olhos fechados, que é eu comprar uma terra e construir 4 casas. A minha e mais 3. E no meio das 4 casas eu construí uma cozinha comunitária. Já falei para os meus genros, falei: vocês não precisam botar dinheiro nenhum, eu construo. Vocês só têm que vir morar com as minhas netas. Se vocês não vierem muito também, vocês não precisam vir não, deixa só vir as netas. Deus tem um desejo no seu coração. Deus plantou um desejo no seu coração. Qual que é o desejo do seu coração? Põe a mão sobre a sua cabeça e fala: Pai, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, meu coração deseja. Eu acabei de ver a linha do tempo. Eu preciso de estratégia. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso de habilidade. Eu te peço, Senhor, ajuda-me a conquistar esses sonhos. Eu te peço, Espírito Santo, dê-me o prazer, acelera os meus resultados.
acelera e me dê a colheita daquilo que eu tenho orado. Senhor, abra as portas da prosperidade na minha vida. Traz pessoas de conexões, traz pessoas generosas, pessoas do bem, que vão me ajudar nos meus projetos e a realizar meus sonhos. Senhor, me dê sabedoria para ter um coração sábio e obediente aos teus princípios e à sua palavra, para eu poder enxergar as pessoas do mal, que só querem me usar, só querem me explorar, só querem me prejudicar. Livra-me de todo mal e ajuda-me a realizar meus sonhos. Eu não vou enterrar os meus sonhos em nenhum cemitério. Eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Se você recebeu, dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Aleluia! Apóstolo Davi, é o irmão que vai estar aqui ministrando. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se quiser o livro de graça, pr.pauloabreu, fala, eu quero um livro de graça, me manda uma mensagem lá depois. Não beba essa água de coco aqui, tá, irmão? Porque eu que bebi. Vou facilitar a tua vida, vou levar ela comigo. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está abençoado depois desta palavra, e aplauda o Senhor Jesus e glorifica Ele.